Os repatriados chegaram ao Brasil. Uau, ufa! E quem está acompanhando pelas redes sociais e pela TV vai ver aí o momento que o avião chega, abre a porta, eles descem, fazem fotografia, se congratulam, enfim, evidenciam a sua felicidade. O que nós temos aí? Vólio bene, vai. O grupo de 32 pessoas que tentava deixar a faixa de Gaza havia cerca de um mês, entre elas brasileiros e parentes de nacionais, desembarcou ontem na base aérea de Brasília depois de um dia inteiro de viagem. Quem está na live, no Band News TV, pode acompanhar as imagens do momento no qual o avião, cedido pela presidência, chega na capital federal. Eu vou descrever a imagem para quem está ouvindo apenas no rádio. É possível ver a aeronave com a porta aberta, o grupo deixando o avião. Eles cumprimentam o presidente Lula, a primeira-dama Janja, outras autoridades brasileiras envolvidas nessa operação da repatriação. O ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, explicou antes de o avião pousar que 2 crianças estavam desnutridas, elas foram atendidas por ambulâncias. Já hoje, o Ministério da Saúde aplicou diversos imunizantes em todo o grupo. A pasta não divulgou quais exatamente foram as vacinas disponibilizadas. Porque algumas, evidentemente, terão de tomar toda a carteira de vacinação que está no nosso serviço, mas é claro que algumas são compatíveis para tomar ao mesmo tempo, outras não, né? O governo deu um peso importante a essa chegada, né? O Lula estava lá com a mulher dele, a Janja, o ministro da Justiça, Flávio Dino, o Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, a Anísia Trindade, ministra da Saúde, os 3 comandantes militares, deixando claro que isso foi uma operação em que se envolveu o Estado brasileiro, no que fez muito bem, né? 8 aviões foram pegar brasileiros em Israel, 1 avião na Cisjordânia. Este avião que estava no Egito havia já quase um mês, à espera da liberação por Israel dos brasileiros que estavam em Gaza, 32 brasileiros, que finalmente foram libertados. Eu insisto, o papel do governo brasileiro nessas operações foi impecável. O Brasil foi pioneiro em se mobilizar para buscar os seus nacionais, né? Não fez, vou fazer aqui um gracejo, né? Não fez como, por exemplo, o Reino Unido, que dançou a musiquinha do Novo e cobrou uma taxa, né, para repatriar os seus. Vólio bene, não, né? O Brasil foi lá e arcou com o custo, né? O Estado brasileiro, Tesouro, arcou com o custo de resgatar esses brasileiros, no que, a meu ver, fez muito bem, né? Mesmo aqueles que estavam em Israel, e que estavam lá por vontade própria, que escolheram este caminho, mesmo esses, né, que foram passear, o governo foi lá e os resgatou, né? Ainda bem, né? Ainda bem que assim foi, né? Então, o governo fazendo inequivocamente a coisa certa, né? Eu acho que o meu computador aqui está, sei lá, deve ter enlouquecido, né? Não sei se é vírus ou o que é. Então, eu vou puxar, vocês vejam como é bom ser prudente, né? Eu vou puxar a pauta que eu mandei para mim mesmo também, né? Porque assim a gente consegue. Hein? Que isso, meu filho? Tá. O Hassan Rabi, que nós conhecemos, a imprensa conhece, falou bastante a respeito enquanto estava em Gaza. Lembrar que ele foi para lá para o casamento de uma irmã. Ele nasceu na faixa de Gaza, acho que na faixa de Gaza, ele é palestino. Isso. Tem nacionalidade brasileira. Tem filhas aqui, casado, mora com a mulher aqui, foi para o casamento da irmã e a família ficou retida, porque colhida pela guerra, infelizmente, né? O que nós temos aí, o Vólio bene? O Rabi Hassan falou, vamos lá.
Depois de desembarcar em Brasília, o palestino pai de 2 brasileiras, Hassan Rabi, elogiou a atuação do governo do presidente Lula no resgate do grupo que estava em Gaza. Ele afirmou que o que acontece no território palestino é um massacre. Ele aproveitou para pedir que o Itamaraty faça um esforço para repatriar os familiares dele que permaneceram no enclave palestino. Queria também agradecer ao presidente. Tinha falado com ele mais de 10 minutos quando eu estava lá. O que está acontecendo lá, na verdade, é um massacre difícil para todos vocês entender o que a gente passa lá. As bombas caem no todo lado. As minhas filhas ficaram muito chocantes lá, muito triste. Primeira semana, segunda semana a gente começou a ficar mentindo. A gente falava que esses ataques são bomba, explosão das festas e aniversário, mas a gente não conseguiu segurar muito tempo. Quando eles começaram a entender o que está passando, às vezes quando chega avião militar israelense, elas fecham a janela para achar que quando fecha a janela elas sentem proteção. Mas graças a Deus que a gente chegou aqui. E eu agradeço muito o governo federal e a presidente. E a todos vocês pelo trabalho, presidente. E eu gostaria muito também de ser trazido nossos familiares para cá. Olha, é evidentemente um depoimento pungente, né? Não há como, aí assim, só consegue entender direito quem recorre minimamente à empatia, se coloca no lugar do outro, né? Um lugar particularíssimo esse, né, do Rabi, porque ele já mora aqui, vivendo uma outra rotina, uma outra situação em que felizmente essas questões não são postas desse modo, e se vê transportado para aquela que é sua terra original, e claro, e aí expressa preocupação com familiares que ficaram lá, né? Enfim, e se mostrando justa e corretamente grato ao governo brasileiro, na figura do presidente Lula, por aquilo que aconteceu. Outra menina que também se tornou conhecida neste processo, a Shahed Al-Banna, falou. Vai lá. Essa jovem Shahd Al-Banna, que, para fazer justiça, para ser bem honesto com o nosso ouvinte, a imprensa inteira chamou ela de Shahed Al-Banna durante esse mês. Tá errado isso? Aí ela vai explicar no vídeo. Ela fez um discurso de alívio ao desembarcar na capital federal brasileira de 18 anos, explicou que os bombardeios israelenses começaram ainda no dia 7 de outubro, sem aviso prévio, e que ela chegou a pensar que não ia conseguir deixar Gaza e que acabaria morta. A gente vai acompanhar esse depoimento emocionante dela e a pronúncia do nome dela. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Shahd Al-Banna, eu tenho 18 anos, eu sou brasileira e eu morava na faixa de Gaza por 1 ano e meio. Eu fui na faixa de Gaza porque eu estava morando aqui em São Paulo com a minha mãe, mas ela teve câncer e ela estava passando mal, aí a gente teria que voltar para Gaza para ela despedir da família dela lá. Infelizmente ela faleceu quando chegamos lá. Quando começou a guerra, 7 de outubro, era um dia normal, deveria ser um dia normal. Eu estava me preparando para ir para a faculdade de manhã. Aí, de repente, começou a cair as bombas, começaram a bombardear todo lugar, sem avisos. A gente chegou a um ponto a pensar que não vamos mais conseguir sair de lá e vamos todos morrer e ninguém vai saber da gente. Mas graças a Deus, graças ao governo brasileiro, graças ao presidente do Brasil, a Força Aérea, a Embaixada, a todos, a gente está aqui agora. Eu agradeço muito do fundo do meu coração e todos nós que conseguimos chegar aqui hoje também agradecemos muito do fundo do coração a todos que ajudaram a gente a chegar aqui. Eu até agora não estou conseguindo acreditar que eu estou aqui, eu estou viva ainda. Achei que eu ia morrer. Eu estou muito feliz, estou
Estou muito emocionada. A correção eu não vi. A gente fala Shahed, porque tem esse H, mas ela fala Shahed, né? Não é Shad exatamente, né? Shahed. É um H breve aí, né? Sim, depoimento emocionado dessa menina, uma vida, enfim, difícil, a história dela complicada. Nós vimos o desespero dela esse tempo todo, né? E agora a sensação de alívio. Esses repatriados estão tendo apoio psicológico, que é bom também. Vamos lá. O governo federal anunciou que disponibilizou atendimento psicológico aos brasileiros e parentes deles que estavam na faixa de Gaza. A ação tem como foco especial as crianças que estavam na zona de conflito. De acordo com o palestino Hassan Rabi, as filhas dele estão recebendo acompanhamento médico e psicológico. Ele disse estar bem feliz com o apoio do governo federal. Olha, é claro que isso era mais do que necessário, né? Nós vimos as crianças brincando ali, vocês vão ver um vídeo, assim, quem não se emocionar com isso, né, certamente não se emociona, vai se emocionar com pouca coisa, vai lá. Logo depois de desembarcar no Brasil, as crianças que estavam no grupo de repatriados foram atendidas por servidores do Ministério da Saúde. Quem está nos acompanhando pode ver esse vídeo compartilhado pelo palestino Hassan Rabi no momento no qual as crianças, aliviadas depois de terem deixado o enclave palestino, brincam com os servidores da pasta. Hassan explicou que desde o início do conflito no Oriente Médio, em 7 de outubro, essa é a primeira vez que eles conseguiram dormir bem. Tem ali as crianças fazendo aquelas bolinhas de sabão, reunidas, sentadas no chão, que nem índiozinho, né? Naquela posição antiga que a gente sentava quando criança, fazendo a festa depois de chegar aqui ao Brasil. Criança se comportando como criança, né? Claro que cada cultura tem seu modo de ser criança, mas no geral, ocupada com jogos que têm a ver com fantasia, sempre segundo a sua cultura. E é isso que as crianças precisam ter. As crianças judias, as crianças palestinas, as crianças de todo canto. Não é? É disso que a gente precisa. É disso que elas precisam. É isso que a gente precisa dizer ao mundo.